Olá, meu nome é Micaele e eu irei apresentar sobre o Código de Ética do Biólogo. Sou discente da Universidade Federal do Pará, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Esse trabalho é da disciplina de Bioética, professora doutora Eliane, e os discentes Maria do Socorro, Maico Lourenço, eu, Micaele, Miriam Brandão e Paulo Charles. Bom, então a criação do Código de Ética foi através da Resolução número 2, do dia 5 de março de 2002, pelo Conselho Federal de Biologia, onde ele aprovou esse código. Foi um grande avanço em relação à conduta dos profissionais, porque o código ele norteia os profissionais da área das ciências biológicas e estabelece o cumprimento da atuação desses profissionais em relação ao ambiente de trabalho por intermédio da ética. Bom, em relação aos primeiros incisos que nós vemos no Código de Ética, ele diz a respeito que o presente código ele contém normas éticas. Então é interessante nós vermos qual o significado de ética. Ética, então, diz respeito aos valores humanos em relação ao comportamento que resulta em uma postura que seja transparente nas atividades produtivas, ou seja, nas atividades relacionadas ao ambiente de trabalho. Do inciso segundo, ele refere-se ao exercício da profissão que é de forma obrigatória o biólogo ele retirar o seu registro mediante o Conselho Regional de Biologia, na respectiva jurisdição, ou seja, no estado, na região em que o profissional ele reside. No inciso terceiro, fala que tanto as pessoas jurídicas de direito público e privado que exerçam atividades na área da biologia, elas estão sujeitas a esse código. E no inciso quarto, ele diz respeito à fiscalização. Essa fiscalização citada no código, ela é feita pelos conselhos regionais e também os conselhos federais de biologia e também complementa que haja cooperação dos biólogos. O capítulo 1, ele trata a respeito dos princípios fundamentais e afirma que todo biólogo preza pelo respeito à vida nas diferentes formas. No artigo 1º, fala que toda atividade do biólogo deverá ser sempre consagrar o respeito à vida em todas as formas e manifestações e também a qualidade do meio ambiente. No artigo 3º, ele fala que o biólogo tem que ter o compromisso permanente, a geração, aplicação e divulgação do conhecimento sobre as ciências biológicas. No artigo 4º, eu destaquei as palavras responsabilidade, direitos e deveres, que nós veremos nos próximos capítulos, e ele afirma que o biólogo, no exercício de sua profissão, deverá observar suas responsabilidades, direitos e deveres e principalmente os princípios que são estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal, ela afirma sobre essa dignidade, a dignidade de toda pessoa humana. Então, ela diz a respeito do direito à liberdade, direito à liberdade de opinião, expressão e principalmente esse direito à vida. Bom, em relação ao capítulo 2, né, que refere-se aos direitos do biólogo, no Código de Ética do Biólogo afirma que nenhum biólogo pode sofrer discriminação de qualquer tipo ao exercer sua profissão. Dessa forma, nós entendemos que o direito ele está relacionado ao poder em que nós temos, ao que o sujeito, então um determinado grupo, se tem. Então, com base nisso, no artigo 5º, trata sobre os direitos de o biólogo exercer sua profissão de forma que não sofra nenhuma restrição ou coerção. E se caso de houver algum impedimento, como diz o inciso 2º, o biólogo pode ou então deverá suspender suas atividades, seja ela individual ou coletivamente, e assim não oferecer, né, em caso de atividades que não oferecem condições mínimas para o exercício dessa profissão. E requerer o desagravo público, ou seja, requerer um advogado através do Conselho Regional em caso de situações semelhantes. No capítulo 3 do Código de Ética do Biólogo, nós vamos ver em relação aos deveres profissionais do biólogo no artigo 6. Então, primeiramente, no inciso 1, ele afirma que o biólogo deve cumprir e fazer cumprir este artigo. Nos próximos incisos, nós vamos ver um incentivo, ou seja,
manter-se em permanente aprimoramento técnico e científico, ou seja, o profissional buscar sempre melhorar profissionalmente, né? De forma a assegurar a eficácia e a qualidade do seu trabalho. E ainda assim contribuir com o progresso da ciência de forma em que haja qualidade e eficiência no seu ambiente de trabalho. No inciso 3, ele reforça, né? Exercer sua atividade profissional com dedicação e honestidade. E somente assumir aquelas responsabilidades em que o profissional ele esteja qualificado. No capítulo 3, que refere-se aos direitos profissionais do biólogo, o biólogo jamais deverá prejudicar a reputação dos colegas, ou seja, criar circunstâncias que prejudiquem a reputação dos outros profissionais. Não pode ser conivente com erros, ou então há alguma situação que falte à ética, ou então falsificação de documentos, ou omitir-se perante ações que sejam danosas à vida e ao meio ambiente, como afirma no artigo 6º. O biólogo não deverá ser conivente com empreendimentos ou atividades que levem a riscos, seja riscos efetivos ou de grandes potenciais, que causem esse prejuízo. E assim, se caso houver situações desse tipo, dessa natureza, o biólogo deverá informar formalmente ao Conselho Regional de Biologia de sua região, que assim o Conselho ele tomará as devidas providências. No capítulo 4 é interessante porque ele fala sobre as relações profissionais. Nas relações entre biólogos e entre esses ou então outros profissionais, o biólogo não deverá prejudicar, né, tanto de forma direta ou indireta, a reputação ou a atividade de outro biólogo, interpor-se também em relação aos clientes de outros profissionais quando a sua intervenção não foi expressamente solicitada, ou então apropriar-se indevidamente, tanto no todo quanto em parte de projetos, ou então ideias, dados, ou então conclusões de biólogos e outros profissionais, publicações comprovadas, divulgadas. Relações profissionais, o que o biólogo não deverá fazer. No inciso 4º, ele afirma publicar o seu nome em trabalho científico onde ele não tenha participado, ou então atribuir-se como autoria, como autor daquele trabalho de forma exclusiva, realizado por outros, realizado por seus subordinados, colaboradores ou outros profissionais, mesmo se executado sob sua orientação. Ou permitir que sejam alterados laudos, ou seja, são documentos, né? Laudos, perícias ou relatórios técnicos assinados por profissionais que estejam no exercício legal da sua profissão. Em relação ao capítulo 5, ele refere-se ao biólogo educador, ou seja, ao biólogo professor. O biólogo deve contribuir na melhoria dos cursos de capacitação nas áreas de biológicas, orientar os estudantes de forma precisa e procurar contribuir sempre com o aperfeiçoamento dos cursos de formação dos profissionais de biologia. No capítulo 5, que trata sobre as disposições gerais, no artigo 14, afirma que é vedado ao biólogo qualquer ato que tenha como fim procípuo a prática de tortura, ou seja, que tenha apenas aquela finalidade principal, né? Que sejam procedimentos degradantes, que sejam de formas desumanas ou cruéis. Já no artigo 15, afirma sobre as relações que o biólogo deverá ter com conselhos de biologia. Os conselhos nada mais é do que foram criados pela resolução do Conselho Federal de Biologia número 6, que são autarquias federais. Então, os conselhos eles têm o objetivo de habilitar, como foi dito anteriormente, em relação ao registro do profissional, habilitar, valorizar e defender a profissão do biólogo. Com isso, o biólogo deverá cumprir todos os atos e as resoluções que foi emanadas a ele, fornecer sempre que solicitado informações que diz respeito ao exercício profissional. Em relação ao capítulo 5 das disposições gerais, o artigo 19 trata que esse código de ética ele pode ser alterado, tanto por vontade própria do Conselho Federal ou então da categoria, e assim ouvidos pelos conselhos regionais também. Já no artigo 20, ele vai falar sobre as infrações. Os infratores das disposições desse código estão sujeitos às penalidades no artigo 25 da Lei 6.684. Essas penalidades seriam advertência, repreensão, multa, suspensão
ou então até mesmo cancelamento do registro profissional. É isso, desde já eu agradeço.